Olá pessoal, vamos falar hoje então sobre números algébricos e os números transcendentes, tá ok? Então, vamos falar primeiro então sobre o que é um número algébrico e uma definição aqui, tá certo? Depois a gente vai falar sobre os números transcendentes. Então é uma dicotomia na verdade, um número ou ele vai ser algébrico ou ele vai ser transcendente. Uma vez que eu defino o que é algébrico, vai estar bem claro então o que é o número que? Transcendente. Então, vamos pegar aqui uma parede. Então, definição. O número algébrico, por definição, é qualquer número real ou complexo que é raiz de alguma equação polinomial, aqui é a equação polinomial com grau maior ou igual que 1, tá certo? Não está aqui escrito, maior ou igual que 1, com coeficientes inteiros. Tá? Pode ser coeficientes racionais, porque na verdade, sempre que eu tiver uma equação polinomial com coeficientes racionais, por exemplo, 3x ao quadrado menos 2x sobre 5 igual a zero. Isso aqui é equação polinomial. Eu posso tirar o mínimo múltiplo comum, né? O mínimo é 5. Então fica 15x ao quadrado menos 2x, 5 é 0, aqui o mínimo aqui é 5, né? 5 dividido por 1 dá 5, 5 vezes 3, 15. 5 dividido por 5 dá 1, vezes 2 dá 2. 5 dividido por, aqui é 1, né? Dividido por 5 dá 0, então aqui dá 0. Então eu consegui aqui com coeficientes que eram racionais, eu consegui coeficientes o quê? Inteiros, tá certo? Então eu falar em coeficientes inteiros, tá? É a mesma coisa que falar com equação polinomial com coeficientes inteiros. Então, novamente, número algébrico é qualquer número real ou complexo que é raiz de alguma equação polinomial com coeficientes inteiros ou racionais, né? E mais geralmente a gente pode dizer que o número algébrico é um número, né, que é algébrico sobre um corpo, mais geralmente, quando é que o número é algébrico sobre um corpo K? Se ele é raiz de um polinômio, de uma equação polinomial com coeficientes em K, tá certo? Então, vamos ver algum exemplo então, certo? Um exemplo aqui. Número 1. Então, número 1 é o seguinte, vou pegar aqui outro. Todo número racional, tá? Pode considerar o conjunto dos racionais como conjunto, sem precisar entender que ele tem uma estrutura de corpo, tá ok? Então, todo número racional né, é da forma A sobre B, tá certo? Aqui eu estou entrando na questão do mérito do B ser diferente de zero, porque não estou falando que o conjunto dos racionais para nós é o corpo, tá ok? Então todo número da forma A sobre B é a raiz, por exemplo, né? Esse aqui é um exemplo. Então pega esse número aqui, ó, né? Todo o número da forma A sobre B, qualquer que seja A, aí na verdade aqui A e B, pertencente aos inteiros. O que é o conjunto dos inteiros? Igual menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e assim por diante. Conjuntos naturais e o conjunto dos naturais negativos, tá ok? Então, ele vai ser raiz da equação polinomial
x menos b igual a zero. Tá certo? É isso ou ao contrário? É ao contrário, né? Então, bx, bx e a. O próprio coeficiente sendo a e o próprio coeficiente sendo b. Está aqui um polinômio de grau 1, né? Então, obviamente, a solução para isso aqui, isolando, né? É x igual a A sobre b. Ok? Então, todo número racional, né, é algébrico, tá ok? Porque é a raiz de um polinômio com grau 1, né, escrito dessa forma aqui, qualquer que seja a fração, tá certo? Vamos ver outro exemplo? Vamos por mais um exemplo, então, de um número algébrico. Então, 2. Vamos pegar a equação polinomial x ao quadrado menos 2 igual a zero, tá certo? Os coeficientes aqui são inteiros, o grau do polinômio é maior ou igual que 1, né? Qual seria a raiz desse polinômio aí? Se somente c, né? X for igual a raiz quadrada de, até mais ou menos, né? Mais ou menos igual a raiz quadrada de 2, tá certo? Então ele possui uma solução, né? Essa equação com coeficientes aqui 1 vezes x, coeficientes inteiros, né? Uma equação polinomial com coeficientes inteiros, em que existe uma solução, tá certo? Bem, por enquanto vamos ficar nesse aí e vamos definir o que é, então, o número... número, então, transcendente. Vou pegar outro ponto. Por dicotomia, por definição, um número real ou complexo é dito transcendente se ele não é algébrico, tá certo? Algébrico, tá certo? Então, por dicotomia, então, significa que o número para ser transcendente, ele não vai ser raiz de nenhum coeficiente, nenhum polinômio com coeficientes inteiros ou equivalente com coeficientes racionais, tá ok? Então, exemplos. Π, que é aproximadamente, né, 3,14 e assim por diante, tá certo? Não tem uma expressão em dízima periódica, porque se tivesse uma expressão em dízima periódica, que eu pudesse identificar qual número que viesse a seguir, entendeu? Tá? Eu poderia colocar esse número da forma de fração, como o número, por exemplo, um terço. O número um terço é 0,3333 e assim por diante. Então, embora ele esteja nessa forma aqui, tá certo? Em dízima, né? Periódica, né? Esse número aqui aproxima esse número que está aqui, tá certo? Tá? Ele pode ser colocado nessa forma aí, na forma de um terço, ok? Então, o π, o e é a base do logaritmo neperiano.
dele, ele pode pegar a calculadora dele, é igual a 1, alguma coisa, tá certo? Tá? Então esses dois números aí, eles não podem ser raiz de um coeficiente, de um polinômio com coeficientes inteiros ou racionais, tá ok? Tá. Vamos deixar bem claro então isso aí agora. Então, um número algébrico, tá? A gente viu que todo número racional, uma fração, né? A sub b, qualquer racional, entendido ele pertencente a um corpo não, um conjunto sem estrutura, tá? Uma fração, tá? Toda fração da forma A sub b é raiz, toda fração da forma A sub b é raiz, né? Raiz, nós vimos, do polinômio ax menos b igual a zero, tá certo? E aqui também, todo número da forma x igual a raiz quadrada de 2. Nós vamos ver agora que todo número que for algébrico pode ser construído através de régua e compasso, mas régua sem ser graduada, tá ok? Essa é outra maneira de interpretar o número algébrico. Ele é construtivo através de régua e compasso. Então vamos construir esse número que está aqui e esse outro que está aqui, através de régua e compasso, tá ok? Vamos fazer isso aí? Vamos deixar bem claro mais alguma coisa com respeito aos números transcendentes, antes da gente poder mostrar que todo número algébrico pode ser construído com régua e compasso. Régua, na verdade, sem ser graduada, construtiva, né? Através de régua e compasso. Tá? O número é transcendente. Tá? Ele não é algébrico. Então ele não é algébrico. Falar em não ser algébrico significa que ele é transcendente. Porque nós temos uma dicotomia, ou ele é algébrico ou transcendente. Então, esse algébrico aqui, ele não pode ser escrito. Olha, na verdade, lembra quando nós construímos, nós tínhamos os racionais aqui, né? Os racionais, numa aula aí que nós colocamos dos naturais aos números complexos, paradigma, mudança de paradigma, tá? A gente tem os reais, que a gente viu que a gente construiu os reais, tá? Através de uma relação de equivalência, que acho que está na aula passada, eu escrevi errado, é Z, produto cartesiano Z, por Z, onde a gente viu que o par AB seria equivalente ou igual aqui, no caso, tá certo? Igual ao par CD, tá? C, somente C, aqui entenda-se A sobre B e aqui entenda-se C sobre D, tá? Sem pensar que Q a gente venha querer que ele seja um corpo. Porque se eu exigir que o Q venha a ser um corpo, eu tenho que partir do pressuposto que ele vem de um anel comutativo Z, um anel comutativo com unidade, tá certo? Daí tem que considerar o fato de que esses B aqui e esse D são diferentes de zero, porque eu não posso ter inversos de um número que seja zero, tá? Mas isso é só uma sutileza na hora de construir os reais e a hora de construir o corpo dos complexos, tá certo? A partir de um domínio de integridade, que é o conjunto Z, dos inteiros. Mas na verdade vai ser essa relação de equivalência, tá? Praticamente a mesma. Então aqui C somente C, aqui na verdade é produto dos meios, C somente C, AD igual a BC, tá certo? Construindo isso aí, a gente viu que a classe do meio, né? Todos os elementos da classe do meio vai ser igual a todos os elementos da forma 2 sobre 4, menos 2 sobre 4, e assim por diante. 4 sobre 8, tá? 1000 sobre 2000, e assim por diante, tá ok? Então ele vem de uma relação de equivalente. Portanto, ele tem esse Q, porque é do quociente. Quociente. Tá
ok? Só para lembrar. Então o que a gente tinha? A gente tinha os reais, que seriam as frações definidas para essa relação de equivalência. Existe uma outra maneira de definir, que seria A, B vezes CD, porque a soma A mais B, AB, CD é igual a mais B, A mais C, B mais B. Mas o produto de número aqui seria uma maneira de um anel Z, anel integridade, né? Anel comutativo com unidade. Como tem a unidade, ele vai dar a possibilidade de eu ter o inverso multiplicativo para cada elemento. Aqui é definido por como é que eu multiplico duas frações? AVC, AC, embaixo BD. Tá certo? Fazendo isso aqui ou fazendo isso aqui, essa relação Z por Z dá no mesmo, tá ok? Só que aqui na verdade eu vou ter que aqui corpo. E aqui eu estou pensando que só que conjunto das frações. Frações que vem a me atender o que? Um problema, né, da forma 4x igual a 3, que nos números inteiros não tem solução, e nos números racionais seria 3/4, ok? Foi isso que a gente viu. Então, nós temos o Q e colocando dentro do Q alguma coisa a mais aqui, seria os irracionais. A gente viu os irracionais. Então, por exemplo, π, e, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5 e tal. O e, o π e o e são transcendentes. São transcendentes. Já o raiz de 2 é algébrico. Porque nós vamos ver que ele é a raiz do polinômio x ao quadrado menos 2 igual a 0. Tá certo? Raiz de 3. Então o que nós vamos fazer agora, já terminando essa parte aí, deixando bem claro que o conjunto Q só com as operações, frações, né? Sem pensar em corpo, né? Definido dessa forma, mas ele vai ser equivalente a essa definição que está aqui. Então, vamos pagar isso aí, ó. Deixar vocês olharem mais um pouco. Então π e o e, certo? São transcendentes porque não são algébricos, porque não são raiz de nenhum polinômio com coeficientes inteiros racionais. Tá ok? Já o raiz de 2 é a raiz dessa equação polinomial que está aqui. Tá certo? E todo número racional é raiz desse polinômio com coeficiente igual a 1, né? Igual a 0 aqui. Ax menos b igual a 0. Tá certo? Aqui eu estava errado. Aqui é bx menos a igual a 0. Tá certo? Vamos corrigir ali. Passo o A para o lado de lá, depois passo o B, se o B for diferente de 0. Obviamente que aqui eu vou ter que supor, né? Em algum momento aqui, que supor que B vai ser diferente de 0. Em algum momento aí, tá? Seja aqui ou aqui nas frações, tá? Porque mesmo nas frações eu não posso dividir por 0, tá certo? Então vamos lá então. Vamos ver se a gente consegue construir, através de régua e compasso, um segmento chamado raiz quadrada de 2. Essa construção é uma construção que tem que ser exata, não pode ser uma aproximação. Porque também posso construir com régua e compasso um segmento aproximadamente igual ao π, que seria a retificação, em desenho geométrico, que seria a retificação de uma circunferência de raio igual a 1, tá certo? Se eu pegar uma circunferência de raio igual a 1, tá certo? Essa minha circunferência aí
o comprimento, né? O comprimento da circunferência, né? Comprimento é igual a πr raio vezes 2π vezes o raio, tá certo? 2πr. Como o raio aqui é 1, fica 2π. Então a metade da circunferência é π. Então aqui dividido por 2, né? Então a metade da circunferência tem raio igual a π, tá certo? A metade aqui, tá? Isso pode ser construído aproximadamente, tá? Mas construção com régua e compasso de forma exata, em que o processo me dê um segmento de raiz quadrada igual a 2, isso aí é que a gente vai ver que é exato. Então vamos lá, então. Vamos construir então o segmento raiz quadrada de 2, usando régua e compasso. Mais fora de graduação do que um esquadro é impossível, né? Porque geralmente o esquadro nunca vem com graduação. Então, vamos colocar na horizontal um segmento, tá? Um segmento um pouco mais aqui, tá certo? Vamos colocar na verdade mais embaixo, porque acho que a gente vai precisar para construir mais algumas coisas, do tipo raiz quadrada de 3 e assim por diante, tá certo? Então vamos colocar aqui embaixo. Então, construção com régua e compasso. Tá certo? Bom, eu posso pegar um compasso aqui, ó, tá certo? E mostrar para vocês, colocando a ponta aqui, poderia mostrar para vocês como é que se constrói a partir desse ponto aqui, ó, tá? Um segmento perpendicular. Então, na verdade, eu traçaria uma circunferência desses dois pontos. Depois pegaria esses dois pontos aqui, ó, né? Traçaria uma aqui, depois traçaria uma aqui e uniria os dois pontos, tá certo? Porque eu tô com o meu... Vou colocar mais para cá. Vou colocar aqui um segmento que seja perpendicular. Então eu ia fazer isso aqui, ó, tá certo? Então, com certeza, esse ângulo aqui é 90 graus. Então, nós vamos marcar o segmento igual a 1, tanto na parte horizontal, vamos marcar para nós o segmento 1 como sendo isso aqui, ó. Isso aqui é 1. Segmento para nós igual a 1, tá certo? Então, vamos marcar 1 aqui. Então, isso aqui é 1. E aqui também vou marcar 1 também, tá? Tá certo? Então, quando eu fizer isso aí, vamos pegar uma cor verde. Não, verde não. Verde está muito ligado lá ao transcendente. A gente não quer nenhuma conotação. Vamos pegar o vermelho. Então, quando eu unir isso aqui, ó, eu vou ter o raiz quadrada de 2. Por quê? Raiz quadrada de 2 ao quadrado é um triângulo retângulo, tá certo? Isso aqui é hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. É 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. No lado de cá, raiz de 2 ao quadrado é 2. Então vai ser igual a 1 mais 1, 2 igual a 2. Tá certo? Então nós mostramos que o segmento raiz quadrada de 2 igual a 2. Também x ao quadrado menos 3, tá certo? Vai ter como raiz igual a 0, né? Se somente ser x igual a raiz quadrada de 3. É algébrico. Raiz quadrada de 3, então é algébrico. E por conseguinte, ele também pode ser escrito através
aqui levantando uma nova perpendicular, só que nós vamos usar agora não o compasso, mas deveríamos usar o compasso para mostrar que a gente pode sempre usar o compasso. Vou colocar aqui um segmento aqui qualquer, né? Certo? Aqui. Medir a unidade aqui. Então aqui, retângulo, né? E aqui, para nós, onde é que nós escolhemos a unidade aqui? Unidade para nós é isso aqui. Então, novamente aqui tem a unidade. Então, aqui para mim é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é a raiz de 2. Quando eu unir isso aqui, ó, eu vou ter o quê? Esse aqui vai ser para mim o raiz quadrada de 3, tá certo? Por quê? Olha só. Esse aqui é um triângulo retângulo com respeito à raiz de 2, 1 e raiz de 3. Então, raiz de 3 ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo aqui agora, vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, aqui fica 3 igual aqui fica 2 mais 1. Então, fica 3 igual a 3, tá certo? E assim sucessivamente, você pode construir raiz quadrada de 4, tá certo? Aqui, ó, raiz quadrada de 4, tá certo? Coloca aqui a unidade e fecha isso aqui. Então aqui eu vou ter raiz quadrada de 4, certo? Novamente aqui, perpendicular aqui, ó. Novamente perpendicular aqui. Aqui é raiz de 4, aqui perpendicular aqui. Perpendicular aqui, né? Marcar mais uma vez a unidade. Marcar a unidade aqui, ó. Marcar a unidade aqui. Aqui é a unidade. Esse pedacinho aqui é a unidade, certo? Aqui também esse pedacinho aqui é a unidade, tá certo? Até aqui. Quando eu unir esses dois pedaços aqui, ó, eu vou ter o raiz quadrada de 5. Faço as contas. Raiz quadrada de 5 ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais raiz quadrada de 4 ao quadrado. Vocês vão ver que 5 dá 5. E sempre que vocês quiserem, vocês podem construir outro segmento aqui, ó. Aqui vai ser o raiz quadrada de 6. Tá certo? Raiz quadrada de 6. Tá? Se aqui tiver um perpendicular. Ok? Então, tanto o número raiz quadrada de 2, como o número raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 6, tá certo? Todos eles vão ser constitutivos através de regra compasso. Ok? Vamos ver como é que se constrói o segmento AB, que é a raiz do polinômio. Vamos ver então como é que se constrói o segmento AB, que é a raiz do polinômio bx menos a igual a 0. Tá ok? Vamos fazer isso então? Então, pessoal, vou mostrar então aquele fato que nós vimos que a equação que A sobre B, para qualquer que essa fração é sempre um número racional, né? Pertencente aos racionais, uma fração, é algébrico. Por quê? Pois, né? A sobre B é a raiz da equação bx menos a igual a 0. Então, x é igual a A sobre B. Não vamos entrar no mérito que B seja diferente de 0. Claro que B tem que ser diferente de 0, porque senão aqui o polinômio não seria com grau 1. Tá ok? B diferente de 0 aqui, em termos de polinômio. Agora, em termos aqui, não é necessariamente, porque a gente não está mencionando o fato de que os racionais foram construídos para ser um corpo. Tá certo? Eles foram construídos para ser frações. Tá ok? Bem, como que nós vamos construir o segmento A sobre B usando apenas a regra de compasso? Tá certo? Vamos supor que o segmento A
seja assim, esse aqui é A, o B para nós seja isso aqui, tá certo? E a unidade para nós vamos fixar uma unidade aqui para nós, para poder trabalhar. Uma unidade para nós vai ser isso aqui, ó. Esse aqui vai ser 1, unidade. Unidade de medida, seja ela em metros, seja o que for, tá certo? Como é que nós vamos encontrar o X? Qual vai ser o segmento X? Para isso, a gente tem que observar aqui o seguinte, aqui, ó, que existe o teorema de Tales, que diz o seguinte, que se eu tiver um feixe de retas paralelas, podia ser só duas, mas eu coloquei 3 aqui, né? A R, a S e a T. 3 retas paralelas, aqui ó, reta S paralela a T, R paralela a S e S paralela a T, tá certo? Cortado por duas transversais, transversais no sentido que elas vão se interceptar, porque são duas transversais, né? Elas são transversais, ela, por um dos axiomas de Euclides, né? Ou elas são paralelas, ou elas vão se encontrar em algum ponto no infinito. Aqui fez se encontrar aqui nesse ponto aqui, ó. Tá? Mas isso não vem o caso. Portanto, que se eu tiver um feixe de retas paralelas, cortado por duas transversais M e N, tá certo? Isso vai me definir segmentos proporcionais. Da seguinte forma, que se aqui é A, aqui é B, aqui ali é B', então eu vou ter o quê? Que A sobre B vai ser proporcional, congruente, ou igual, na verdade, a linha sobre B', tá certo? Baseado nisso aí, nós vamos resolver essa questão aqui do X e do B. Como é que nós vamos fazer isso aí, então? Vamos usar uma outra cor aqui, ó. Vamos usar uma outra cor. E vamos ver se a gente consegue, nesse espaço pequeno aqui, ó, construir o que a gente precisa. Então vamos colocar aqui, ó. Construir uma aqui e construir uma aqui, tá certo? Nesse segmento que está aí, nós vamos colocar o segmento A aqui e o B. Então o A para nós tem esse comprimento que está aqui, A. Então eu vou transportar o segmento A, eu podia transportar com compasso, certo? O mais correto seria pegar esse segmento que está aqui, ó, uma medida tá certa, e transportar para cá. Então aqui é A. Então esse aqui é A. O B, que tem esse segmento que está aqui, ó, tá certo? Eu vou transportar para cá. Então o B, por coincidência, me deu esse ponto aqui, ó. Então esse aqui é o B, tá certo? Então o que que nós temos aqui, ó? A está para B, assim como X está para 1, tá certo? Então aqui nós vamos colocar, vamos inverter aqui, senão não vai dar certo. Vamos colocar o B aqui, o B aqui, esse é o B, e o A, vai sobrar aquele pedacinho ali, vai ser o A, vai ser aquele ali. Então aqui, ó, tá certo? Então, A está para B, assim como X. Não, vamos deixar como estava, Deixar como estava, senão a proporção não vai dar certo. Então, nosso B está aqui, vou colocar aqui, isso aqui é B, isso aqui é A, tá certo? Então, A está para B, assim como... não, vamos colocar aqui. A está para B, aqui na verdade teria que ser 1 aqui, né? Vamos colocar 1 aqui, vamos colocar esse 1 aqui que a gente já visualiza o que a gente precisa aqui. Então 1 tem esse segmento aqui, 1. Então esse aqui é 1, tá certo? Do jeito que ficou aqui, B está para A, então vou colocar o contrário.
Então, colocar o contrário novamente que a gente estava errado de novo. Novamente estava errado. Então, vamos colocar o A, que é o primeiro aqui. Esse aqui é o A. E o outro ali é o B. Tem que estar na ordem certa. Então, A está para B, assim como 1 está para X. Quem vai ser o X aqui? Agora sim é que vem a questão. Então, aqui, ó, nós vamos traçar uma reta aqui, ó. Vamos colocar em verde aqui. Vamos colocar em verde. Que são as retas paralelas. Tá certo? Porque nós já temos duas retas que são o quê? Transversais, tá certo? Então, paralelamente, aqui, ó, bem por aqui, ó, eu vou traçar uma outra reta paralela. Isso aqui seria para mim, por exemplo, a reta R, e essa aqui podia ser a reta S, tá certo? Duas retas paralelas cortadas por duas transversais. Então, A está para B, assim como 1 está para quem? X. Certo? Então, esse aqui é o nosso segmento X. Tá certo? Então, todo número algébrico pode ser construído através, usando apenas, aí que é a questão, apenas régua não graduada, não pode ter graduação, não pode ter medida, regra não gradada e compasso. Tá certo? Coisa que o número transcendente, π, que seria a metade da circunferência, metade do comprimento de uma circunferência de raio unitário, tá certo? Existem métodos aproximativos para calcular o π, ok? Mas não de forma exata. Então a gente encerra essa aula mostrando o que é um número algébrico, que é a raiz de um polinômio com coeficientes inteiros racionais, né? Tá certo? E o número que não é algébrico, ele vai ser transcendente por dicotomia. Então a gente fica por aqui, e na próxima aula nós vamos falar sobre corpos algebricamente fechados, ok? Pessoal, voltamos para corrigir aqui essa questão aqui que estava escrita de modo errado aqui, na verdade. Essa proporção aqui, usando o termo Tales, não batia com essa proporção que tem aqui, ó. X está para 1, assim como A está para B. Tá? Isso aqui não é de se admirar, porque isso aqui engana muito. Tá? A gente poderia chamar golpe de vista. Tá? Então é o seguinte, aqui era o A, aqui nós colocamos o B. Agora nós colocamos o B aqui e colocamos o A. O A é esse, o B é esse e uma unidade é esse. Colocamos o A aqui, o B aqui e um aqui. Agora sim, nós vamos pegar aqui, ó, traçar uma reta aqui, tá certo? E paralelamente a essa, que nós temos que usar o termo de Tales, paralelamente a essa reta, a gente obtém isso aqui, tá certo? Então, essa aqui seria a minha R, e essa aqui seria a minha S, tá certo? Cortada por duas transversais, que seria a M ali, e aqui seria a M, tá certo? Então, o que me diz agora aqui? Como eu coloquei isso aqui igual a 1, então, A está para B, tá certo? Assim como X está para 1. Então, isso aqui é o meu X. E não como era antes, tá ok? Então, A está para B, assim como X está para 1, tá ok? Então, agora está correto. Desculpe aí o vacilo, mas a gente tinha a ideia certa. A única coisa que a gente estava errando é na hora de colocar as medidas aqui para poder fechar o quê? Para fechar isso com isso,
Então, a proporção está me dizendo A está para B, assim como X está para 1. E não o contrário, A está para B, assim como 1 está para X, que era o contrário. Aqui estava 1 sobre X, do jeito que nós fizemos. Tá certo? Então, agora sim a gente encerra a aula. Tá? Excuse me. Ok? Novamente voltamos para dar uma informação adicional que pode até nos ajudar. Tá certo? E ajudar quem está querendo entender de forma clara o teorema de Tales com a proporção que nós colocamos aqui. Como o A que nós escolhemos ele é menor do que B, A sub B é uma coisa que é maior que zero e menor que 1, tá certo? Então note que A sub B, tá certo? X igual a X, tá certo? Então esse nosso X, pode notar que o nosso X aqui é menor que a unidade, tá certo? E tinha que ser mesmo, né? O A sobre B é maior que zero e menor que 1. Então é menor que 1. Então o nosso X, que é a resposta, é menor do que 1. Ok? Tinha que fechar. Então tudo que vocês fizerem com respeito a esse tipo de resolução, envolvendo proporcionalidade, usando o teorema de Tales, vocês têm que ver a coerência. Se eu peguei o A, que é menor que B, obviamente A sobre B não poderia ser da forma que estava antes, porque era 1 sobre X, tá certo? Então aqui o X, note que esse segmentozinho está aqui, ele é maior que a nossa unidade especificada, tá ok? Agora sim encerramos de fato a aula.